Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos alunos que estão em casa nos vendo. Meu nome é Michel Rubenig e hoje será o nosso segundo encontro em Direitos Humanos, tá? Para essa turma de Carreira Policiais 2019. Em relação à nossa última aula, nós vimos a teoria geral dos direitos humanos, ok? Damos aí uma visão panorâmica na nossa disciplina, com diversos institutos, exatamente para que vocês possam ter uma visão mais ampla da matéria. Daí, agora, antes de nós prosseguirmos para o próximo ponto, nós vamos fazer uma revisão, tá? Uma revisão por meio de resolução de exercícios. Esse caderno de exercícios está disponível para vocês na área do aluno, ok? Então vamos lá. Vamos começar com uma questão que foi cobrada neste ano no último concurso da PRF. Inclusive nós já comentamos sobre ela, né? Diz assim: as pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem sobre direitos humanos. Certo? Muito bem. Vamos à próxima. Dúvidas aqui? Nenhuma, né? Aquela característica da universalidade, né? Bem tranquila. A nossa próxima, também da PRF, diz o seguinte: os aspectos, né, acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, a sua afirmação histórica e da sua relação com a responsabilidade do Estado, certo ou errado? Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico? Por que errado? Exato, uma construção, ok? Errado, muito fácil. Vejam que são questões que foram cobradas há poucos meses. Essa daqui é um pouquinho mais antiga, né? Considerando as denominadas gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, que também é essa teoria da divisão em dimensões, nós também aplicamos em direitos humanos, ok? A garantia do respeito às liberdades individuais com a limitação dos poderes absolutos do Estado. Caracteriza qual dessas dimensões? Vamos aproveitar essa questão para fazermos aqui uma revisão maior, né? Falam para mim, quais são os direitos de primeira geração? Civis e políticos, certo? São aqueles direitos ligados a quê? Liberdade, né? Exatamente o que o nosso examinador disse, olha. Liberdades individuais, palavra-chave, ok? O que eu posso dizer sobre esses direitos? São aqueles de prestação de fazer ou de não fazer? De não fazer, ok? Prestação de não fazer, né? Lembram do indivíduo dentro do círculo, né? E aí aqui o Estado não pode invadir a vida privada dele, ok? Direitos de segunda dimensão. Sociais, econômicos, culturais, ok? Qual é o tipo de prestação? Fazer ou não fazer? Aqui é o contrário, né? Prestação de fazer. Né? Eles se vinculam a que tipo de palavra-chave aqui? São típicos de quê? E igualdade. Típicos de igualdade, ok? Enquanto esses é de liberdade, esses daqui são de igualdade. Nossa terceira dimensão. Coletivos, não é? Fraternidade é a nossa palavra-chave. São os fraternidade e a solidariedade, né? Por exemplo, quem sabe me dizer? Meio ambiente, direito ao meio ambiente, ok? Esse daqui é o titular, são os indivíduos, né? Um indivíduo, cada indivíduo é o titular. Aqui nós já estamos falando de coletividades,
tá? Grupos de pessoas, tá? E aqui nós já estamos falando de toda a humanidade, ok? Daí se fala em solidariedade. Não é eu, não é vocês, mas sim todos nós, seres humanos, como um todo, tá? Quarta dimensão. Bioética versus globalização. Temos uma divergência aqui, né? Globalização e bioética. Vocês estão entendendo essas minhas anotações aqui, né? Quinta dimensão. Resume-se a paz, tá? Beleza? Então, em breves relatos, pessoal, temos isso. Como eu falei na última aula, esse é um ponto que costuma cair com grande incidência, tá? É bem recorrente essa classificação, então vocês precisam memorizar. Pois bem, nossa próxima questão diz assim: sobre os termos direitos fundamentais e direitos humanos, podemos concluir o quê? São sinônimos? Sim ou não? São idênticos? São distintos? Por quê? Exato, né? Nossa resposta correta é a letra C. Veja que é uma distinção simplória de conceito, de expressão, mas que foi cobrado no concurso. Então vocês não podem se esquecer, ó. Quando eu falo direitos fundamentais, façam o link ao direito constitucional, tá? Quando eu falo direitos, né? Vou até escrever aqui direitos do homem, façam um link ao... Não, quase. Naturalismo. Lembram do direito natural? É aquilo que nasce com vocês, que nasce, que é próprio, que é inato do ser humano, né? Que vem de uma ordem superior. Aí vai ter aquela corrente que vai falar que é uma ordem divina, uma razão divina, e outros uma razão humana, beleza? E quando eu falo direitos humanos, aí sim é a nossa disciplina. Então nós temos três expressões muito parecidas, mas que elas são o quê? São distintas, né? Não se deixem cair na pegadinha do concurso, beleza? Pois bem. Essa daqui também foi da PRF, um pouquinho mais antiga, de 2013. Boa. Vamos olhar. Por que a D está errada? Vamos começar pela A. Sinônimas não são, né? Já sabemos que não são sinônimas, não são idênticas, ok? Mas aqui diz que é diferentes, né? E também diz que é diversas. Por que qual seria a justificativa? Letra D. Diferentes, sendo os direitos fundamentais universais e supranacionais. Né? Veja. O que é universal e supranacional? São os direitos humanos, né? Então, as definições aqui estão invertidas, só para induzir vocês a erro, tá? Por isso, pessoal, que na hora da prova, se você tá... às vezes a gente com pouco tempo, né, ali no corre-corre, faz aquela leitura meio rápida e acaba incorrendo no erro, lê muito rápido, entendeu? Então, por isso que leiam devagar, tá? Leiam sempre devagar. Porque uma outra palavra que vai fazer a diferença entre o certo ou o errado. Diversas porque, embora pertencentes à ordem constitucional de um só Estado, direitos fundamentais são individuais e direitos humanos são coletivos. E aí? Entenderam? Os direitos fundamentais são individuais e os direitos humanos são coletivos?
Existe essa distinção? Pois então, vejam que os direitos humanos não necessariamente são coletivos. Existem direitos humanos individuais, né? Por exemplo, os direitos de primeira dimensão, cujo titular é o próprio indivíduo, ok? Então nós não temos essa divisão estanque de um lado os direitos fundamentais sempre individuais e os direitos humanos sempre coletivos. Eles se misturam, tá? Por isso errado. Também da PRF, a aplicação das normas de direito internacional humanitário e de direito internacional dos refugiados impossibilita a aplicação das normas básicas do direito internacional dos direitos humanos. Por que errado? Boa, vocês estão afiados, hein? Lembram das vertentes, né? As vertentes de proteção à pessoa. Nós temos o direito internacional dos direitos humanos, que irá fazer uma proteção mais geral em situações gerais, certo? Nós temos o direito internacional dos refugiados, que é numa situação específica. Específica exatamente daquelas pessoas que estão numa situação de deslocamento internacional, tá? Não estão no seu país, ok? Não estão no seu domicílio habitual e por isso ficam mais vulneráveis. E nós temos o direito humanitário. O direito humanitário também é aplicado em situação específica de conflito, né? Conflito armado. Então, ao invés de você excluir o geral pelo específico, aqui a gente sempre soma, tá? Aqui a gente sempre soma. O objetivo sempre vai ser maximizar essa proteção. Conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Certo ou errado? Que teoria é essa? Teoria naturalista. O que diz a teoria positivista? Exato. A teoria positivista é aquela que vai dizer o seguinte: olha, o direito existe porque o Estado o criou, o reconheceu por meio de normas jurídicas, ok? Lembra que essa teoria positivista, ela se bifurca, né? Teoria positivista ou jus positivista, tá? Jus positivista se bifurca em duas. Vocês se lembram quais são? Internacionalista, né? E nacionalista. A diferença é muito simples, tá? Aqui são normas do direito internacional. Não precisaria, por exemplo, que o nosso país ficasse aqui disciplinando direitos humanos sob essa teoria. Por quê? Porque independentemente da lei brasileira, bastando leis, ou melhor dizendo, bastando normas do direito internacional, já seria suficiente, tá? E essa daqui já exige uma positivação interna, tá? Legislação interna. Acerca do fundamento dos direitos humanos. Tá? Segundo a teoria positivista nacionalista, a existência dos direitos humanos não depende da manifestação de vontade do respectivo ente estatal. Não depende. Tá correto ou não? Depende. Depende. Então essa daqui está errada. Na teoria positivista internacionalista, a existência dos direitos humanos não depende do reconhecimento individual de cada país, pois eles se fundamentam no próprio direito internacional. Concordam? Tempo! Essa daqui, pessoal, vamos deixar ela por último.
C. Na teoria positivista internacionalista, a existência dos direitos humanos depende do reconhecimento individual de cada país, pois eles não se fundamentam no próprio direito internacional. Certo? Ou errado? Vamos ler de novo? Olhem, teoria positivista internacionalista, né? A existência dos direitos humanos depende do reconhecimento individual de cada país. Veja, o Brasil tem que reconhecer? Cada país tem que reconhecer? Ou basta o direito internacional reconhecer? Então essa daqui está errada, né? Porque veja, quando ele diz o seguinte, ó, a existência precisa do reconhecimento de cada país, que teoria é essa? É a nacionalista. Lembraram da diferença de uma para com a outra? Essa também está errada. Por força da teoria justnaturalista, os direitos humanos se fundamentam no ordenamento jurídico interno de cada país. Ó, não existindo uma ordem superior, né, de direitos inatos, totalmente errado, não é? O justnaturalismo diz exatamente isso. Só que é o contrário. Ok? Não se fundamenta em ordenamento jurídico, mas sim em uma ordem superior. Tá? Isso daqui é o positivismo. Novamente aí invertendo os conceitos. Por fim, a teoria justnaturalista se equivale à teoria justpositivista, sendo entendimentos idênticos. Então o que restou? A nossa alternativa é a B. Por quê, pessoal? Entendam essa diferença. Porque na teoria positivista internacionalista, olha, aqui nós estamos falando da internacionalista. Os direitos humanos não precisam do reconhecimento de cada um dos países. Basta que exista no âmbito internacional. Beleza? Compreenderam essa distinção? Vamos para o próximo. Titulares e destinatários. Vamos nos recordar. Os principais... Primeiro, hein? Cuidado com isso aqui. Por vezes, o examinador não vai querer a alternativa correta. Vai querer a alternativa errada. Tá? Os principais titulares de direitos humanos são as pessoas? Correto. Os destinatários são as entidades responsáveis por cumprir e respeitar os direitos humanos, coibindo violações. Assim, os principais destinatários são os próprios estados, os países. Correto também. Determinadas coletividades de pessoas também poderão titularizar direitos humanos, a exemplo de povos indígenas. Correto. Agrupamentos não governamentais. Lembram-se dos agrupamentos não governamentais? Aquele grupo de pessoas, né, lutando pela liberdade do país. Típicos de movimentos revolucionários, a luta armada contra um governo opressor e ditatorial, também são destinatários de direitos humanos, não podendo violá-los, como, por exemplo, ataque a civis. Lembram disso? Certo ou errado? E o que sobrou? Segundo o atual entendimento da nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos, pessoas jurídicas, lembram que eu falei sobre pessoas jurídicas? Em hipótese alguma, cuidado com essa expressão, tá? Expressões como nunca, jamais ou sempre, cuidado com essas expressões. Poderão ser titulares de direitos humanos, tá? Errado, né? Errado, porque nós vimos naquela opinião consultiva número 22, a OC 22 de 2016, que a Corte Interamericana reconheceu que, excepcionalmente, pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos humanos. Lembram do exemplo? Sindicatos. Tá? O exercício da liberdade sindical.
Na interpretação de direitos humanos, quando houver entendimentos conflitantes, tá, deverá prevalecer o quê? Aquilo que mais proteger os direitos humanos, tá? Inclusive, isso é uma fórmula geral de resolução de questões. Na dúvida, escolham sempre a alternativa que demonstrar ser mais protetiva a direitos humanos, ok? Por quê? Porque é um dos métodos de interpretação. E que método ou teoria seria essa? Pro homini, né? Pro homini. Não tem nada a ver com a interpretação autônoma. Nós vimos que a interpretação autônoma é aquela uma que os tratados internacionais eles devem ser interpretados utilizando institutos do direito internacional, a visão do próprio tratado, e não aqueles institutos de cada país, porque senão as diversas interpretações iriam gerar ali toda uma divergência, né? Nós temos aí um tratado, vamos supor que uns 30 países aderem, e aí cada um desses países vai ter uma interpretação diferente? Não pode. Essa daqui, evolutiva progressiva ou dinâmica, é aquela que não é uma interpretação paralisada. Hoje você faz uma interpretação, daqui a algum tempo você faz outra e ela evolui. No passado você pode não ter reconhecido algum direito, mas agora você reconhece, no mesmo tratado, tá? E essa daqui é a que mais protege mesmo. Essas duas aqui nem são próprias dos direitos humanos, tá? Interpretação formal e estrita e sistemática nós nem temos na nossa disciplina, ok? Por vezes o examinador ele mistura mesmo classificações. E o nosso último exercício, tá? Diz assim: os direitos humanos são titularizados por todos os seres humanos, sendo algo, palavras-chave, tá? Titularizados por todos, certo? Sendo algo que construído ao longo do tempo, tá? Mediante o quê? Mediante as conquistas, né? As evoluções de cada civilização. Essas duas afirmações se equivalem a quais dessas características? Vão falando. Quando eu devo parar? Aqui? Opa! Universalidade, ok? Porque todos os seres humanos, né? Lembra daquela discussão que nós tínhamos? De um lado, os universalistas, né? Aí, de outro lado, quem? Os relativistas, né? Eles concordam em um ponto, que direitos humanos é para todos, ok? Mas precisa ser os mesmos ou não, né? Por essa visão, precisam ser os mesmos em toda parte do mundo. Não tem essa coisa de que em alguns países não tem, em outros tem, tá? Aqui não. Aqui os direitos humanos iriam variar dependendo da cultura, aspectos históricos. Aí nós iríamos enxergar essa diferença mais nítida quando compara o Ocidente com o Oriente, tá? Por conta das diferenças culturais. Aí existe toda uma polêmica, porque discute-se que esse relativismo é uma forma de violação a direitos humanos em virtude de determinadas políticas adotadas que são muito ofensivas, ok? A direitos mais básicos. Bom, então essa foi a nossa revisão, tá? Sobre a teoria geral dos direitos humanos. E agora nós vamos iniciar um novo ponto na nossa disciplina, tá? Vamos abordar direitos humanos e a nossa Constituição, tá? Esse é um dos pontos, pessoal, mais cobrado. Ele é muito simplório. São pouquíssimos dispositivos da Constituição a tratar de direitos humanos. Basicamente nós vamos ver no artigo 1º, depois nós vamos ver o artigo 4º, depois nós vamos ver um pouquinho do artigo 5º, e depois, lá no final nós vamos ver também
uma questão de competência, que por vezes cai. Tá? Então vamos lá. O primeiro ponto de destaque aqui é exatamente o artigo 1º da Constituição. Tá? O artigo 1º da Constituição fala dos fundamentos, né? Os fundamentos, a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, né? A dignidade, ela é muito importante na nossa disciplina, desde o conceito. Lembram-se do nosso conceito? Direitos humanos é tudo aquilo que for essencial, né? Sobre uma visão material, ok? Tudo aquilo que for indispensável, né? E aquilo que esteja previsto em normas internacionais, né? Então você junta o elemento material mais o elemento formal e aí você vai ter um conceito maior de direitos humanos. Mas essencial ou indispensável para o quê? Exatamente para isso, olhem. Para que para que vocês, para que cada um de nós possamos ter uma vida digna. Tá? Um dos fundamentos da República. Okay? Daí nós temos que falar um pouquinho sobre a dignidade. O que vem a ser a dignidade da pessoa humana, um conceito bem aberto aqui, bem subjetivo. Então, primeiramente, uma abordagem histórica da dignidade da pessoa humana é o seguinte, olha, ela nasce como um valor, né, dentro do cristianismo, como um valor. Mas como assim como um valor? Primeiro, uma distinção. Nós, seres humanos, nós somos distintos de animais e somos distintos de coisas. Né? Daí é aquela ideia de que o homem não tem preço. O que o homem tem? O homem tem valor. Né? Então, dentro do cristianismo, tem aquela visão do homem ser feito à imagem e à semelhança de Deus. Tá? Então, essa visão, por assim dizer, seria o ponto inicial para vocês entenderem o que é a dignidade da pessoa humana. É essa distinção valorativa. Nasce como um valor. Ao longo do tempo, esse valor evolui e passa a ser uma norma jurídica, passa a ser internalizado, tá? E disciplinado nos ordenamentos jurídicos. Okay? E aí, quando ele se torna uma norma jurídica, basicamente ele vai ter dois elementos. Tá? O primeiro elemento é não expor a pessoa a nenhum tratamento que seja degradante, que seja discriminatório. Tá? Então é o respeito ao mínimo, ok? E exatamente isso, o mínimo existencial. Então é a junção desses dois elementos. Então, em breves palavras, só para vocês terem essa visão geral de dignidade, nasce como um valor de origem teológica, moral, ao passar das gerações evolui para uma norma jurídica. E essa norma jurídica defende o quê? Que dignidade humana nada mais é do que você não expor a pessoa a nenhum tratamento degradante ou discriminatório e garantir a ela o mínimo existencial. Tá? O mínimo existencial para uma vida digna. Compreenderam? Bem simplório, é só vocês saberem que é um dos fundamentos da República, tá? Lá do artigo 1º. O segundo ponto que envolve direitos humanos na nossa matéria está lá no artigo 4º, tá? Que vai falar que dentre as relações internacionais do Brasil, um dos princípios é a prevalência dos direitos humanos. Significa que no contexto internacional, quando o nosso país está ali se relacionando com outros países, ele tem que adotar uma conduta, uma postura de fazer prevalecer os direitos humanos. E como isso é feito? Basicamente através de três condutas. Olhem lá. Primeiro, incorporar os direitos humanos, as normas internacionais no nosso ordenamento. Ok? Coibir violações, né? Se você vai adotar uma política de prevalência de direitos humanos, o mínimo que se espera é que você coíba violações. Tá? E participar também do processo legislativo, né? Processo legislativo internacional. Participar como? Participar exatamente na elaboração dessas normas internacionais, desses tratados,
dessas conferências, esses encontros para a defesa de direitos humanos, tá? Então, basicamente é isso. Nós temos esse primeiro contato com o princípio da dignidade humana e esse segundo princípio com a prevalência dos direitos humanos. Aí do artigo 5º, pessoal, até o artigo 17, tá? Nós vamos ter direitos fundamentais, tá? Direitos fundamentais não se confundem com direitos humanos, não se esqueçam disso, tá? Aqui, nesse ponto, o que vai nos interessar são os parágrafos do artigo 5º, os parágrafos 1º até os parágrafos 4º. E aqui vocês precisam memorizar isso, porque é uma incidência recorrente, tá? Cobra-se bastante. Basicamente, o que eu posso dizer para vocês? Que houve uma inovação topográfica. Como assim uma inovação topográfica? Quando vocês pegam a Constituição, vocês já vão ver ali, ó, os direitos fundamentais no artigo 5º, né? Está vindo antes do quê? Antes da organização do Estado. Antes de tratar de órgãos, de poderes de Estado, de entidades estatais, o Constituinte originário já tratou de direitos fundamentais. Isso é uma inovação da Constituição de 88. Até então, isso nunca tinha acontecido no nosso sistema. As constituições antepassadas, elas sempre priorizavam a organização do Estado e depois iriam ver direitos fundamentais. Então essa inovação topográfica, segundo a doutrina, já é uma forma de você destacar isso no nosso ordenamento atual, tá? E é um rol bem diverso, né? Vocês conhecem mais do que eu, estão afiados aí com o artigo 5º, que é um artigo bem extenso. E diversos outros artigos também, tá? Direitos fundamentais, eles não se limitam apenas a esse conjunto de artigos, tá? Eles permeiam a Constituição como um todo. Então vamos lá. O que nos interessa mesmo são os parágrafos do artigo 1º até do artigo 5º, né? Os parágrafos 1º até o 4º. Primeiro aqui, ó. As normas definidoras de direitos humanos, de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ok? Daí surge a seguinte indagação, tá? As nossas normas internacionais de direitos humanos, né? Quando vocês leem lá esse dispositivo constitucional, tá? As normas internacionais de direitos humanos se aplicam imediatamente? Resposta: não se aplicam, né? Por que não se aplicam? Porque o nosso país... Deixa eu tentar desenhar aqui. Não sou muito bom com desenho não, mas... Nosso país... ele adota... Entenderam mais ou menos? Isso é o Brasil. Ele adota o quê? O sistema dualista moderado. O que esse sistema nos diz? Esse sistema nos diz o seguinte, que para que uma norma aqui, ó, uma norma do direito internacional, né, tenha uma incidência interna dentro de nossas fronteiras, ok? Essa norma, ela precisa o quê? Ser incorporada, tá? Não basta que entre em vigor aqui, fora do país, no âmbito internacional. Ela precisa ser incorporada por meio de um procedimento especial, tá? Então nós temos, na realidade, dois ordenamentos, o ordenamento nacional interno e o ordenamento internacional. Por isso, dualista, né? Então, vejam, qualquer tipo de afirmação dizendo que direitos humanos têm uma aplicação imediata estará equivocada. Exatamente por quê? Porque essas normas exigem uma incorporação interna, tá? Diferente dos nossos direitos e garantias fundamentais. Olhem aí mais uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Ok? Entenderam esse ponto? Parágrafo 2º. Né? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios adotados, ok? Ou dos tratados internacionais, né? Essa, inclusive, é uma outra característica, lembram? Quando eu falei da abertura, né,
Os direitos humanos, eles não se esgotam. Eles estão em uma evolução histórica. Eles surgem ao longo das gerações, tá? É um parágrafo de fácil compreensão. Vocês só precisam memorizar, tá? E aqui vem o filé da matéria, tá? O parágrafo 3º. Esse, sem sombra de dúvida, é o mais cobrado. É o que vocês realmente têm que ter na ponta da língua. O que ele vai falar? Primeiro, esse parágrafo ele foi incluído na nossa Constituição por meio da emenda 45, tá? Ou seja, ele só entrou em vigor em 2004, não é uma disposição desde 88, tá? É o poder constituinte derivado aqui. Diz o seguinte, vamos ler, hein? Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Cada casa do Congresso Nacional. Eu não estou falando que é só o Senado Federal e eu não estou falando que é só a Câmara dos Deputados. Tá? São os dois. É em cada casa do Congresso Nacional. Beleza? Em 2 turnos. Não é um, são 2 turnos. 3/5. Tá? 3/5. Ok? Serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso daqui, pessoal, é muito interessante. Por quê? Se um tratado internacional de direitos humanos, percebam, é só de direitos humanos. Não é todo e qualquer tratado internacional. Tem que ser de direitos humanos. Tá? Se ele for aprovado desta forma e somente desta forma, ele terá um nível da nossa Constituição. Ele vai estar onde? Ele vai estar aqui no topo da pirâmide, né? Ele vai ter status constitucional. Tá? Nós já temos algum assim? Temos 2 até hoje. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada em 2009, e o Tratado de Marrakech, mais recente, do ano passado, ó, tratando sobre o acesso, né, a pessoas com pessoas cegas aqui, acesso a obras publicadas. Então, a leitura, né, a leitura em braille, tá? Nível constitucional. Então, isso daí vocês precisam memorizar. É cobrado como? É a letra da lei mesmo, a letra da Constituição. Ó. É saber que são 3/5, é saber que são 2 turnos, não é um só. Vai falar lá, turno único, ou um turno. Não, são 2. Em cada casa do Congresso, tá? Cada casa do Congresso. Daí teremos um nível constitucional desses tratados. Beleza? Vocês querem fazer intervalo? Querem seguir direto? Café? Vamos então só fazer esse exercício aqui, ó. E aí a gente faz o nosso intervalo, beleza? Olha só, esse exercício de 2014, perguntou o seguinte, olha lá. Conforme a nossa emenda constitucional 45, tá? Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em sessão única, o que é? 2 turnos, não se esqueça, não é sessão única. E conjunta do Congresso Nacional por metade dos votos? Metade não, né? Metade? Errado. 3/5, ok? Errada. Em cada casa do Congresso Nacional? Certo, cada casa. 2 turnos? Certo também. 3/5? Olha a resposta de vocês. Tá? Câmara dos Deputados? Não. Sessão única? Não. Maioria absoluta? Não. Maioria qualificada? 3/5. Tá? Cada casa do Congresso? Em sessão única? Não.
2/3? Não. Tá? Senado Federal, 2 turnos? Não. Cada casa do Congresso, beleza? Então percebam que é o texto literal mesmo, tá? Anotem aí no caderno de vocês cada um desses pontos, tá? Para que vocês não se esqueçam. Oi? Ah, tá. Pera aí. Só se for agora. Aqui, ó. É a Convenção das Pessoas com Deficiência e o Tratado de Marrakech, tá? Vocês podem encontrar na internet e ler para agregar ao conhecimento de vocês, tá? Então agora sim a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso café. Até daqui a pouco.